Oi, pessoas, que a paz de Cristo reine em cada coração. Eu vou passar a virada do ano no sítio do meu irmão. Fica aqui em São Gabriel, bem próximo à minha casa. É uma distância de mais ou menos 30 minutos de carro. E eu estou aqui esperando meu irmão passar aqui e me pegar e levar para lá. Eu vou, Gabi, vamos reunir algumas pessoas da família de sangue. Sobrinhos, irmãos, primos. Não dá para reunir a família toda, mas dá para reunir muita gente da família. Aí lá nós vamos brincar de amigo secreto, o contato com a natureza. Eu sou apaixonada pelo pôr do sol. É um lugar que eu amo ficar. Sempre que eu vou lá no sítio eu faço um vídeo. Então hoje não será diferente. Mas eu estava pensando aqui, eu vou ter que retornar das minhas férias o quanto antes da data prevista da jornada pedagógica. Por quê? Porque esse ano nós vamos ter que contratar pessoas de fora. Então, essa parte eu faço também em relação às professoras. Então, eu vou chamar algumas pessoas, fazer uma entrevista, orar. Já estou orando a Deus. Inclusive, eu orei dessa forma. Eu falei, oh Deus, eu peço ao Senhor que o Senhor escolha e fale o nome para mim. Porque o Senhor sonda, Senhor, o Senhor esquadrinha os corações. Então, o Senhor sabe quem é quem. Porque eu me preocupo muito em contratar pessoas com falha no caráter, entende? Eu sei que ninguém é perfeito, eu não sou perfeita e ninguém é perfeito, mas para trabalhar com criança, tem que dar exemplo, tem que ensinar pelo exemplo. E tem gente que se diz cristã, né, que demonstra, que diz que vai para a igreja, que faz tudo, e tem falha grave no caráter. E é perigoso porque acaba contaminando o grupo todo. Eu estou falando isso porque eu tenho experiência na Avivá de situações assim. Aí eu estava preocupada com essa questão. Acho que vamos precisar contratar 2 ou 3 pessoas de fora esse ano. Tudo indica que essa semana eu vou ter que retornar. Minhas férias sempre foram assim. Eu nunca tiro férias de Deus. E eu sou ativa, não sou cego. Então, eu vou contar aqui a minha experiência em relação a falha no caráter. Sem citar nomes, é claro, mas só para ver o quanto é grave isso. A Avivá é um ministério consagrado a Deus. Então, qualquer situação que represente brecha, legalidade, o inimigo aproveita para usar aquela pessoa que está abrindo a brecha, a legalidade. Entende? E já teve uma situação assim, a mais grave, que eu considero mais grave de todas, que uma vez contratei uma pessoa, ela ainda estava cursando pedagogia, mais novinha do grupo. Então, eu dava uma atenção especial porque ela era ainda um estudante de pedagogia. E ela ficou, acho que 3 ou 4 anos só na Avivá. Lá ela começou a sentir inveja da Avivá e em especial de mim. Teve um período que as pessoas estavam comentando muito, elogiando muito, porque a Avivá é referência em Irecê e fora de Irecê. A escola é referência. E as pessoas comentando, e quem chegava lá dizia, quem é a coordenadora pedagógica? Alguém dizia, Cléia Duão. Eu quero conversar sobre a metodologia. Como a metodologia é uma estratégia e eu escrevo tudo, eu sempre explico como é a metodologia. Então as pessoas vinham até mim. Alguém perguntava, quem é a diretora? Cléia Duão. Então ficava aquele destaque, né? Todo mundo olhando para a Cléia Duão. E aí, isso aí, eu acredito que gerou um sentimento de inferioridade e inveja nessa professora. Porque um dia eu estava na minha sala, a Avivá não era nesse prédio, era naquela casa que funcionava antes desse prédio. Uma casa, assim, razoável, não era tão pequena. Eu já mostrei muitas vezes em vídeos e fotos. E aí eu estava na minha sala, sentada, a mesa na frente, e ela entrou na minha sala de uma forma assim, sem pedir licença, de uma forma repentina, olhando para mim com os olhos bem abertos. Eu me lembro que ele estava com os olhos bem abertos, olhando fixamente para mim e falou assim, Cléia, você que é a fundadora, é você que é a coordenadora pedagógica. Então eu percebi a inveja no olhar e nas palavras. Naquele momento eu senti que não deveria confrontar. Me levantei, me aproximei, fiquei em pé perto dela e falei assim, querida fulana de tal, você é uma coluna nesse lugar, cada professor é uma coluna, que eu não poderia fazer nada sozinha. Então, Deus, ele honra cada uma de vocês, o trabalho é importante. E fiquei falando essas palavras para tentar fazê-la se sentir mais importante e especial. Porque eu percebi que ela estava se sentindo menor, mas ela chegou dessa forma, com inveja clara. E eu não quis confrontar naquele momento. O fato é que eu sou extremamente doce e carinhosa. Eu falo sério, repreendo algumas vezes, mas eu tento sempre utilizar de carinho, de amor, de doçura. É o meu jeito que é assim. Então eu me levantei, fiquei próxima, conversei assim com ela. Não demonstrei para ela que eu sabia que era inveja. Depois abracei, dei um beijinho na testa.
E aí falei, você é especial, você é querida. E depois ela saiu da minha sala, parecendo que estava se sentindo bem. Com um tempo depois, estava envolvida em fofocas com outros colegas de trabalho. Eu fiquei sabendo, envolvida em fofoca, eu chamei na minha sala, aconselhei com o maior carinho, amor, abracei novamente, beijei na testa novamente. Aí você vai dizer, Cléia, não se mima o pecado. Eu sei, mas para mim é difícil, porque é a minha natureza que é assim. Então eu pensei assim, ela está passando alguma dificuldade com essas fofocas, ela não está bem. E tentei trabalhar na área do aconselhamento com muita doçura e amor. Mas dentro dela estava aquela inveja, ela estava guardando dentro dela. E permaneceu com inveja. Ela não pediu perdão, não pediu desculpa em momento algum. Ela recebia meu abraço, meu beijo, meu carinho, normalmente, e me olhava fixamente nos olhos. Não foi nada, não. Ela continuou na Avivar, normalmente. Um dia ela apareceu lá completamente opressa por demônios, porque Deus me dá o discernimento e eu vi. Estava com os olhos inchados e com uma atitude completamente absurda e arrogante, influenciando a equipe quase toda contra mim e contra o Ministério Avivar. Chegou a fazer um motim, um grupo lá, uma situação extremamente desagradável. E Deus me dando discernimento. Ela está opressa por demônios, ela está opressa por demônios. Então eu sabia que estava. Naquele dia eu fui mais dura. Utilizei palavras duras, repreendi mesmo com dureza. Eu vi que ela estava fora de controle, estava prejudicando demais mesmo. E aí naquele dia eu fui mais dura. Não foi nada não, ela foi para casa normal, guardou aquela inveja e a inveja virou ódio. Virou ódio e ela fez algo gravíssimo contra o Ministério Avivar. Influenciou uma que trabalhava lá também, mandando mensagens pelo WhatsApp com frequência, porque a outra confessou depois, fez algo muito grave com o objetivo de prejudicar a Avivar e principalmente a mim, porque ela estava cega de inveja de mim. Questão dos dons, o brilho, de todo mundo perguntando, comentando, querendo conversar com a coordenadora pedagógica, elogiando a metodologia, o resultado na vida das crianças, enfim, o brilho do trabalho, o brilho de Jesus. Então ela achava assim, o brilho está todo voltado para a Cléia, porque ninguém me elogia. Eu tentava elogiar, eu tentei trabalhar isso nela, mas ela não deu abertura, entende? Tava o coração trancado de inveja, e a inveja cega e domina mesmo. E aí não foi nada não, a outra que foi influenciada por ela para fazer algo terrível contra o ministério, contra mim, ela disse depois, fulana de tal, ficava o tempo todo mandando mensagem no meu WhatsApp, mandando eu fazer aquilo, eu acabei fazendo, eu me arrependi, porque eu fiz aquilo contra a Avivar. A outra sentiu, foi influenciada, então ela tentou influenciar o grupo quase todo contra mim, contra a Avivar, de tanta inveja, com motim, com tudo isso. Pensa bem, como é sério isso. A Avivar é um ministério consagrado a Deus, eu vou prestar contas diante de Deus por tudo. Então a minha preocupação em relação a contratar, por conta disso, você entende? Houve essa situação, hoje ela não está mais no grupo. Claro que onde tem gente tem problema, isso em qualquer família, em qualquer igreja, em qualquer ministério. Mas uma coisa é um problema, uma situação, você aconselha, ora e dá certo. E outra coisa é chegar a esse ponto, como essa pessoa chegou. Mas chegou um dia, no final de tudo, né, resumindo a história, que Deus permitiu e ela ficou numa situação tão constrangedora, que ela olhava assim para os pés dela, de vergonha, não levantava nem a cabeça. O próprio Deus permitiu isso, porque Deus é o juiz da Avivar. Deus luta a favor de mim, do Pequena Luz e da Avivar. Deus já deu inúmeras provas disso. Então Deus percebeu tudo aquilo, viu a injustiça e permitiu ela passar uma vergonha muito grande. Foi tão grande a vergonha que ela passou, que uma pessoa na Avivar viu e disse, Cléia, eu fiquei com dó, Cléia. Ela olhava pro chão, pro seu sapato o tempo todo. Ela não levantava nem os olhos, Cléia. Eu fiquei com dó, eu confesso pra você. E eu disse, eu também, fulana. Eu também fiquei com dó. Mas a pessoa mereceu, ela fez demais. Então Deus permitiu isso. E hoje eu não sei o que é que ele está fazendo, onde está, mas ela nem passa em frente a Avivar, ela não vai lá. Ela ficou constrangida, o que fez foi terrível demais, ingratidão demais. Porque durante todo o tempo lá, ela estava terminando o curso de pedagogia ainda, entrou lá sem experiência nenhuma. A primeira escola que trabalhou foi a Avivar. E eu recebi de braços abertos, com esse carinho e doçura que todo mundo sabe e percebe em mim, orientando, ensinando, nos mínimos detalhes e com o maior jeito para falar com ela. E de repente agir com essa ingratidão e dessa forma. Então é por isso a minha preocupação em contratar. Eu não quero contratar qualquer pessoa que tem falha grave no caráter. Entende? E aí eu estou orando, colocando diante do Senhor toda essa situação. E em nome de Jesus, que 3 ou 4 pessoas que nós vamos ter que contratar esse ano, que seja escolhido de dedo por Deus.
porque eu já sei que 2024 será um ano muito desafiador mesmo para avivar. Deus sempre me prepara para as coisas antes. Deus tem me preparado janeiro, fevereiro, os 15 dias de janeiro, muita luta, desafio, dificuldade, mas Deus sempre ali presente, preparando antes, dando discernimento, enfim, ministrando os mínimos detalhes de muitas situações para mim. Então agora, daqui a pouquinho eu tô de saída, eu vou para o sítio e vou registrar alguns momentos no sítio e compartilhar com vocês a minha virada do ano. Até breve! Hoje está um pouquinho nublado, já está tudo pronto, arrumei minha bolsa e estou aqui na árvore, em frente à minha casa, esperando o meu irmão passar aqui para me buscar. Estou muito animada hoje. Escuta o som dos pássaros aqui na árvore. Parece que os pássaros estão animados também. Eu acho que será muito divertida essa virada do ano. Eu moro aqui e vou mostrar a minha casa. Eu moro no Asa Sul. O número da casa, 888. Aqui no Asa Sul hoje está um pouco nublado, que eu moro aqui. E eu fico nessa árvore aqui com frequência, porque eu acho lindo demais para ouvir o canto dos pássaros. Eu sento aqui, nessa cadeirinha natural. E aí eu fico aqui. Pronto, eu moro aqui. Aqui minha rua. É um pouquinho nublado, mas eu acho que vai abrir um sol. Lá nós podemos tomar banho. Não é de piscina não, lá não tem piscina não. Reservatório. Se tiver muito calor, eu vou tomar banho lá de reservatório. Eu gosto das coisas simples da vida. O luxo não me atrai, é a simplicidade que me atrai. Olha como está um pouco nublado hoje, não está? Meu irmão já vem me pegar e eu vou chamar a Gabriele. Gabi vai também. Minha filha mais novinha, que tem 18 anos e mora aqui em casa. Minha filha mais velha já é casada e tem 2 filhos. Eu já tenho 2 netinhos, uma menininha e um menininho, Kayla e Kalel. Eu mostro sempre a imagem deles nas redes sociais. Pronto, identificando minha casa. Chegamos na roça antes do horário do almoço e vamos preparar a comida no fogão a lenha. Ai, que delícia. Começou a chover agora, está pingando. Muito nublado por aqui. Celebrarei a ti, ó Deus, por meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras. Pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar, e todo ser que neles há. Toda a terra celebra-te, ó Deus, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus, a honra.
Eu tô aqui esperando para ver o pôr do sol, mas não vai dar para ver hoje porque tá nublado. Muito nublado, não dá para ver o sol. Olha como tá. Hoje não teremos pôr do sol. Mas de qualquer forma valeu. 12h02. Feliz ano novo, que Deus abençoe 2024. Que janeiro seja um mês de surpresas agradáveis, de bênçãos, reviravoltas. Que Deus esteja presente a cada dia do ano de 2024 e que janeiro seja um mês maravilhoso para todos nós, em nome de Jesus. Bom dia, primeiro do ano, bom dia, janeiro, bom dia, pássaros, bom dia, borboletas, bom dia, sol, bom dia, natureza, bom dia, Deus, bom dia, você, que começou a acompanhar a minha história recentemente. Olha, nós estamos assim, olha. Unidos no amor de Jesus. Tenha um lindo dia. Aqui tem um beija-flor, beijando as flores. Olha que lindo. Não pode se aproximar, que ele assusta.
Ai, gente, que lindo. Acho que tem dois. Sim, tem dois. Bem pequeno. Esse pássaro é um pássaro bem pequeno. Um tipo de beija-flor. Beijando as flores. Interessante que eles têm asas coloridas e conseguem ficar parado e voar para trás. Eu vou tentar me aproximar um pouquinho. Ah, ele correu. Acho que eu assustei ele. Hoje eu acordei já pensando no capítulo mais tenso da história de Esté. De acordo com o relato bíblico, a parte que eu acho assim, mais tensa é aquela parte que Esté pediu o jejum de 3 dias antes de conversar com o rei para pedir o livramento do seu povo. Ela tinha que pensar naquele período em uma estratégia, porque estava diante de inimigos perigosos e poderosos, que era o próprio Ramã, que tentava contra a vida de todos os remanescentes de uma única vez, através daquele decreto de morte, daquele decreto injusto. Eu penso que aquele foi o conflito, a situação mais difícil da história de Esté. Por que eu penso isso? Claro que ela era uma pessoa confiante, ela confiava em Deus, mas naquela lei, na lei da sua época, não podia ir à presença do rei sem ser convidada. Ela poderia morrer naquele momento ou criar uma situação constrangedora e difícil no relacionamento dela com Assuero, porque ela também amava Assuero e respeitava, era uma rainha que respeitava o seu marido, respeitava as leis da sua época. O único momento que mostra Esther desafiando a lei é esse momento de ir até o rei sem ter sido convidada. Aí eu me lembro que o tio dela, ou é o tio ou é o primo, tem estudo bíblico que fala que é o tio, fala que é o primo, o Mardoqueu ou Mordecai. Ele falou para ela assim: quem sabe Deus não te colocou como rainha para um momento como esse. Se você se calar agora, livramento e proteção virão de outra parte, mas você e o seu povo perecerão. Mais ou menos isso ele falou. Ele tentando incentivar, encorajar, motivar Esther, porque Mordecai, ele aconselhava sempre Esther. Ele estava sempre rondando, criou com muito amor e carinho, criou assim debaixo dos ensinamentos da palavra de Deus. Então, assim, criou muito bem. E ela foi crescendo, se tornando uma mulher belíssima, que encantava, doce. Ela conseguiu o favor das pessoas pela doçura que tinha. Então, assim, era uma pessoa muito especial mesmo. Eu imagino naquele concurso de beleza, com tantas mulheres disputando a coroa para ser a rainha. E ela ali, sem fazer esforço nenhum, só com o jeito natural dela, com a simplicidade e naturalidade. Quando o rei viu pela primeira vez, já se apaixonou. Uma coisa que eu não tenho dúvida é o toque de Deus no coração de Assuero, mas eu não tenho dúvida. Então, assim, Assuero ficou tão encantado, enlaçado, preso a ela, porque Deus queria aquela situação. Então, Deus queria que Assuero ajudasse. De alguma forma, Deus queria usar Assuero. Eu não sei se ele se converteu verdadeiramente, a história não fala isso, mas que ele foi influenciado por ela foi muito, positivamente. É claro, uma mulher de Deus influencia para o bem e não para o mal. Na Bíblia conta a história de muitas mulheres belíssimas, como Dalila, como Jezabel, que era o próprio Satanás encarnado no corpo de uma mulher, que eram belas também. Mas tem também Sarai de Abraão, Esté, que é a mais estratégica de todas, a mulher mais estratégica do Antigo Testamento é Esté. E a sabedoria estratégica dela vinha do próprio Deus. Ela agia em parceria com o Criador. Eu tenho 100% de certeza disso. Deus ia fazendo a parte dele e Esté a parte dela. Porque Esté tinha intimidade profunda com Deus, conhecia o seu Deus de perto mesmo. E o interessante é aquele conflito, aquela situação. Imagine, eu penso que Esté sentiu medo, ficou assustada, insegura, em pânico, nesses 3 dias de jejum. E Deus deu coragem a ela. Todos estavam orando por ela. Todos estavam intercedendo, todos. A situação assim era uma situação difícil demais, desafiadora. Eles iam morrer. E eram em menor número, não tinha influência, eu estava ali morando naquele espaço, mas sem influência nenhuma, né? E não podia fazer nada. A palavra era do rei, a última palavra era do rei. E Assuero era um rei pagão. Ele foi influenciado por Esté, sim. A fé de Esté tocava o coração dele, sim. Ele amava profundamente, sim.
Quando ela entrou, interessante, quando ela entrou para usar sua estratégia, né, que ela marcou 2 jantares, quando ele viu, ele foi logo estendendo o cetro para ela, e ela tocou no cetro. E ainda disse assim, pede-me até metade do reino eu te darei. Então assim, ele ficou encantado ao vê-la, é muita beleza, muita formosura, muita doçura, muita sabedoria. E o toque de Deus, né, que agiu assim como uma espécie de cupido entre os dois. Então, uma vez eu estava ouvindo um comentário que disse que parece a história da Cinderela da vida real. É Esther e a Soeira. Eu acho muito lindo. Assisti a minissérie toda 3 vezes pela Rede Record, a mesma minissérie. Li livros, né? Vários comentários nas Bíblias de estudo. Fiz inúmeros estudos sobre a vida e a obra de Esther, justamente inspirada nela, porque é uma pessoa que Deus me comparou, que Deus falou as frases para mim. No dia que eu estava na minha casa, eu me lembro, há muito tempo atrás, eu estava sentada na cama lendo a Bíblia, aí eu estava lendo Apocalipse 19. No dia Deus me deu discernimento também de algo, é um mistério de Deus que encontra-se em Apocalipse capítulo 19, que Deus não revelou a ninguém mais na terra, que Ele me falou isso, revelou só para mim, está lá em Apocalipse 19. No mesmo dia eu fiquei em pé com a minha Bíblia e Deus ministrou as 2 frases assim, a vida de Esther, a história de Esther. E depois disso eu fiquei, meu Deus, por que a vida de Esther, a história de Esther? O que o Senhor quer me falar com isso? E Deus naquele dia lançou uma espécie de enigma para mim. Daquele dia em diante eu passei a estudar, a mergulhar profundo na essência de Esther. E em tudo que aconteceu com ela, nas estratégias, de como ela conseguia se sair diante das situações. Enfim, eu fiquei assim encantada. Ela é a minha inspiração. A mulher do Antigo Testamento, que é a minha inspiração, é Esther, porque o próprio Deus comparou. Então a semelhança é muito grande na história. Sem contar que Deus chama Esther para reinar e me chama para reinar também. O próprio Deus coloca uma coroa sobre a cabeça e coloca em posição de honra. Então assim, Deus é maravilhoso e lindo demais. Mas de fato eu penso que Esther passou conflito, medo, insegurança, eu acredito que sim, nesses 3 dias de jejum, porque ela sabia como Ramã era perigoso. Esther tinha discernimento, as pessoas também comentavam as coisas, e Deus dava o discernimento e revelava para ela. Então ela sabia como era arriscado, por isso marcou 2 jantares. No intervalo de tempo do primeiro e segundo jantar, ela deu um intervalo de tempo de maneira proposital para orar mais, para buscar uma certeza em Deus, para buscar confirmação. Porque no primeiro jantar ela já poderia ter feito o pedido dela. Ramã já estava lá, Assuero já estava lá. E aí ela deixou para fazer no segundo pedido. Então assim, ela guardou as informações para falar no momento certo, a pessoa certa. Tinha coisas que ela não contava. Interessante que na minissérie A Vida e a Obra de Esther, que eu assisti pela Record, começava a propaganda assim. Guerras formam impérios. Segredos salvam o povo. Paixões movem os homens. A história de Esther. É interessante, muito interessante, mas tem muita semelhança mesmo com tudo o que acontece, que a minha história ainda não acabou. Na verdade, vai começar mesmo quando começar esse avivamento que Deus tem prometido. Até então é apenas o cenário profético do avivamento. Quando começar esse avivamento em descer, aí sim pode se preparar para a história. Que aí eu vou ter muito o que contar. Muito o que detalhar na história, porque eu sou responsável por contar essa história. Deus me chamou para isso e eu preciso narrar os fatos. Não como uma personagem fictícia não, mas como uma testemunha viva que está vivendo, experimentando do próprio Deus, que está na Bíblia. Na Bíblia tem vários textos falando da cidade de Irecê, vários. Fala do avivamento, fala das promessas, vários. Inclusive tem texto que fala a lista de segredos do coração da remanescente fiel escatológica. Tem lá, eu não quero mostrar o texto, mas tem até os segredos do coração. Essa parte eu prefiro deixar como enigma para você descobrir, tá bom? Deus abençoe.
tão linda, a vida com Jesus, tão doce assim, nunca pude imaginar. Tua voz falou ao meu coração, suave como a brisa que vem do mar. E este amor é bem maior que o mundo, um sentimento profundo que invade todo o meu ser. E é tão bom, posso dividir com você um amor tão grande assim, não cabe todo em mim. Tão triste a vida sem Jesus, sozinha eu jamais quero ficar. Te amo, ele me disse assim, não chores, estou sempre junto a ti. E este amor é bem maior que o mundo, um sentimento profundo que invade todo o meu ser. E é tão bom, posso dividir com você um amor tão grande assim, não cabe todo em mim. Chão. Eu disse adeus e adeus, eu disse sem razão, que a minha companhia era a solidão. O fogo me queimou, mas me aqueceu. A luz que me cegou me fez ver Deus. Minha alma se fartou sem água e pão. A mãe da esperança é a provação. Por sobre a estrada anoiteceu e amanheceu. Eu vi que os dias mais sombrios também são teus. O homem que eu parti de casa se perdeu, e a caminhada fabricou um novo eu. O fogo me queimou, mas me aqueceu. A luz que me cegou me fez ver Deus. Minha alma se fartou sem água e pão.
Vem desfrutar do amor de Deus, você e sua casa. Deixe Jesus, que é o Rei, entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar teu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Jesus quer trazer paz pra você. Jesus te ama e eu também. Para finalizar esse vídeo, para concluir o assunto da virada do ano, eu gostaria de compartilhar com vocês mais um mistério de Deus que acabou de acontecer recentemente. Foi assim, eu estava aqui em casa e Deus ministrou assim para mim. Escreva um texto com o tema A Vida e a Obra de Noé e coloque na fanpage da Escolinha Vivar de Irecê. Para quem não sabe, fanpage é uma página dentro da página do Facebook. E eu escrevi A Vida e a Obra de Noé, e Deus ministrou. E coloque na fanpage juntamente com aquele vídeo que está na galeria. O vídeo é a culminância do projeto Pequena Luz de 2023, com o mesmo tema, A Vida e a Obra de Noé. Inclusive, o mesmo vídeo já está no canal da Escolinha Vivar, mas tinha um que estava na galeria e Deus ministrou. Pegue o vídeo da galeria, detalhes, preste atenção como Deus me orienta. Coloque na fanpage e escreva esse texto com o tema, A Vida e a Obra de Noé. Aí eu peguei a minha caneta, escrevi no caderno, em forma de rascunho, e depois digitei lá. O texto diz o seguinte, presta atenção que você vai entender a mensagem de Deus nas entrelinhas desse texto. O texto diz assim, a vida e a obra de Noé. Licença, só um minutinho, tomar água, ainda minha garganta já está melhor. Ontem estava irritada. Lá no sítio minha garganta melhora muito, porque o ar é puro. Dificilmente minha garganta fica irritada lá no sítio. Vamos lá, a vida e a obra de Noé. Noé era um ser humano de muita luz. Ele obedeceu fielmente a todas as ordens que lhe foram dadas. Em consequência disso, o Senhor os protegeu de todas as adversidades que lhe foram expostas. Em consequência disso, o Senhor os protegeu de todas as adversidades que lhe foram expostas. O projeto da arca era rico em detalhes, e Noé compreendeu tudo e seguiu passo a passo. Nos dias de hoje, a arca é vista como um símbolo da salvação. Deus também hoje promove os meios de proteção e livramento, proteção da destruição final. Naquela época, só havia um homem que era totalmente justo e puro na avaliação de Deus. Noé era tão diferenciado dos demais no seu tempo que chamou a atenção do Criador, ou seja, ele conquistou, cativou o coração de Deus, achou graça aos seus olhos. Como a injustiça acaba prejudicando até mesmo os inocentes e justos, a única forma de acabar com a injustiça e proteger Noé dela foi criar para ele e para a sua família uma forma de salvação e recomeço para a história da humanidade, que foi a arca. Hoje em dia é Jesus, e a grande maioria está desprezando a mensagem da cruz. É por isso que Deus entra com o seu juízo. Hoje em dia, Jesus representa a arca. Essa é uma forma simbólica de explicar. Então, estar na arca está em Cristo. Mas as pessoas estão desprezando a mensagem do Evangelho. A mensagem da cruz. É por isso que Deus entra com seu juízo. Pela fé, Noé construiu uma grande embarcação. Ele obedeceu a Deus, que o advertiu a respeito de coisas futuras. Pela fé, condenou o resto do mundo. Recebeu a justiça que vem por meio da fé. O dilúvio não veio só para destruir homens impenitentes, mas para separar e manter na terra homens piedosos. Essa história relata o momento em que, diante de todo o mal que crescia entre os seres humanos, Deus manda o dilúvio sobre a face da terra. Apesar da situação caótica, idêntica aos dias de Noé. A situação caótica idêntica aos dias de Noé. Vivemos um tempo de depravação total, moral, espiritual, social. A desordem aumenta a cada dia. A boa notícia é que Deus, como sempre, foi bondoso, misericordioso, compassivo, longânimo, perdoador, e etc, etc, etc. Deus é
tudo de bom, absolutamente perfeito. Eu adoro o Deus que eu sirvo. Se você me perguntar, Cléia, quem é o seu amor, quem é a paixão da sua vida? Deus, o meu melhor amigo, o amor da minha vida, do meu coração. Continuando aqui. Teve misericórdia e enxergou em Noé a pessoa que simboliza uma aliança pela salvação da humanidade. Foi ele, o próprio Deus, quem colocou a chave nas mãos de Noé, demonstrando o quanto ele é fiel e considera a amizade de quem lhe obedece em tudo, tem fé e respeita o seu nome e a sua santidade. Louvado seja o Deus de ontem, hoje, amanhã e sempre, o Deus da Avivar. 30/12/2023, Cléia Duan. No dia 30, foi postado na fanpage da Avivar. Pode entrar lá na fanpage, por gentileza, entre e veja o que eu estou te falando é verdade. Agora, aí não terminou, né? Deus ministrou que eu deveria continuar escrevendo isso aqui e colocar nesse vídeo, no final do vídeo, para entender os mistérios nas entrelinhas desse texto, tá? Deus me explicou depois porque ele quer este texto na fanpage da Avivar. Ele quer que as pessoas que acompanham essa história façam comparações para identificar como Deus enxerga os personagens, que são pessoas reais. Então, Deus ditou assim, a arca representava Avivar, né? Uma simbologia, olha que interessante, como Deus é criativo, gente. E o ano todo foi a vida e a obra de Noé, o ano todo, o projeto ali foi só a culminância, mas o ano todo ministrando sobre isso as pequeninas, viu? A arca representava Avivar, eu chego e fico assim, emocionada na presença de Deus. Noé, a fundadora da Avivar. O Davi escatológico está representado por 3 textos que também encontram-se na fanpage e tem por tema História baseada em fatos reais, postado em 12/12/2023. Outro, Reflexão, uma história verídica, postado em 11/12/2023. E o terceiro, Reflexão, possessividade nos relacionamentos. Identificando o problema e encontrando a solução, postado em 8/12/2023. Deus ministrou para escrever aqueles textos lá, como estão. Deus, eu me lembro, no dia ele me inspirou, indicou, escreva os textos na fanpage. Por ter desprezado a todas as oportunidades de arrependimento, depois de ter desafiado a Deus em público, em seguida pisou nas pérolas de Deus e, por último, cego de inveja, tentou manchar a imagem da melhor amiga de Deus, foi o que Deus falou, a imagem da melhor amiga de Deus. Deus quer que o mundo saiba que o Davi escatológico vai para o fundo do poço, até se arrepender, confessar e pedir perdão para ela em público. Deus afirma que ele não sairá de um estado de depressão e humilhação enquanto não corrigir todas as injustiças praticadas contra ela. Ele afirmou que quem dá a última palavra é ele, o Deus da Avivar. Bom, gente, com isso dá para ver que 2024 vai começar com fortes emoções e grandes reviravoltas. Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Continue orando pelo avivamento, tá? Esse período de milagre sobrenatural se aproxima. E o período do sopro do Espírito Santo de Deus, do amor sobrenatural, continua nos corações. Deus abençoe.